A soberania mental é o primeiro ativo que você deve construir antes de ter o primeiro milhão. Porque durante esse processo, pessoas como Steve Jobs, Elon Musk e outros que construíram impérios, eles no começo aceitaram essa ideia de não estar dentro de um consenso social. Consenso é aquele paradigma comum que as pessoas, a maioria das pessoas vivem no seu dia a dia. E muitas acabam gastando em coisas para manterem uma boa visão da média das pessoas, ao invés de economizar talvez para construir ativos, ativos que tragam riqueza para ela. Então ela acaba gastando o dinheiro para manter-se numa boa visão frente a essas pessoas da média, ao invés de economizar para investir e construir ativos que multipliquem a riqueza dela. E outra coisa é que elas vão depender desse tempo de trabalho todo mês, todo dia, para manter essa visão mediana dela com as outras pessoas. Então isso tudo acaba se tornando uma ilusão, porque ela vai gastar um tempo que deveria estar sendo usado para construir ativos, vai gastar esse tempo trocando por dinheiro, por renda, para manter-se dentro de um consenso, manter-se dentro de uma conformidade. Então, o primeiro passo é você desenvolver a soberania mental antes de ter o primeiro milhão. Porque durante esse processo, pode ser exigido de você estar fora do padrão da média da sociedade. E se você está fora desse consenso, você vai ser atacado. Quando o resultado aparece, você já tem construído o patrimônio, essas mesmas pessoas que te atacaram vão ser as mesmas que vão começar a te admirar e a te seguir. E buscar em você essa solução que você encontrou pela sua coragem. Então, às vezes, o ataque de outra pessoa a você no começo da sua construção é simplesmente pelo fato de você ter coragem e ela não tem para fazer o que você está fazendo de diferente. E claro que para isso existem ferramentas que a elite consciente conhece e as utiliza, como por exemplo a técnica de Deep Work, trabalho focado. Essa técnica usada pela elite permite que eles entrem num flow. Isso permite que você esteja presente de forma radical e não reagindo ao mundo. Essa presença que vem do Deep Work, que é o trabalho focado, você pode manter isso pelo menos 90 minutos, 1 hora e meia. Esse trabalho focado de estudar alguma coisa, de construir ativos, de organizar melhor o fluxo do seu movimento ou do seu sistema de negócios. Esse trabalho focado tem um tempo limite. O cérebro humano, ele não funciona de forma linear. Ele funciona através de ciclos. Esses ciclos são ciclos de energia. Por isso, a pessoa que não pratica de forma intencional a presença, que não cultiva o silêncio interior, vai ter dificuldade em identificar esses ciclos de energia que estão guiando a vida dela. Como é que funciona? Os ciclos de energia, eles são providos do combustível do nosso corpo. Então existe esse combustível físico, mental, emocional e espiritual. Quando eu falo do físico, entra a sua alimentação, o sono e movimento. Esses três pilares precisam estar alinhados para que você seja uma máquina poderosa de ação, tá? O mental é a sua capacidade intelectual de você conseguir extrair informações precisas para colocá-las em prática. Extrai as informações e aplica. Isso é a eficiência cognitiva. Se você tem a infobesidade, que é a obesidade de informações, você não vai conseguir ter clareza para aplicar aquilo que é relevante. E muitas dessas informações serão frutos do consumo de energia e de tempo. Esse trabalho focado
A pessoa normalmente consegue até 1h30, 90 minutos, porque exige uma carga, um gasto cognitivo, na verdade, muito alto de você estar focado. Sempre que você decide de forma intencional estar focado numa determinada atividade, a partir desse momento já começa o gasto energético, tá? Se você pensa que focar numa tarefa não consome energia, você está enganado. Existe um gasto energético. Descartar outras possibilidades que talvez seriam até mais vantajosas para o cérebro adquirir dopamina, o cérebro só quer isso. O cérebro quer dopamina e sobreviver. Duas coisas: economizar energia, está ligado à sobrevivência, e a dopamina. Porque quando ele tem a dopamina, o prazer, ele percebe, entre aspas, que está vivo. Emocional significa o quanto você cultiva de vibração positiva, de energia positiva. O amor, a bondade, generosidade, a empatia verdadeira com outras pessoas, um sorriso mesmo, de forma intencional. Você pode até não estar num dia bom, mas quando você sorri, você mostra para o cérebro que está tudo bem. E aí a sua energia pode mudar naquele momento, entende? A sua energia e a energia de outra pessoa também. Não é interessante isso? Então, cultivar emoções positivas. Quais são as emoções negativas que você tem que evitar, tem que estar longe, porque senão isso baixa a sua energia. Sem energia, não tem foco, não tem progresso. É simplesmente, isso é engenharia biológica. Engenharia biológica. Essa parte emocional, cultivar boas energias. Então tem que ter muito cuidado quanto à sua energia, a sua blindagem disso no ambiente, tá? Quem são as pessoas que estão perto de você? Como é a energia das pessoas que estão perto de você, tá? Outra coisa, a espiritual. O campo espiritual também diz respeito a você estar alinhado internamente com o seu propósito. Isso naturalmente já te dá força de vontade. Isso naturalmente te impulsiona. Uma visão clara é como se fosse algo que te puxa naturalmente. A visão clara te puxa em direção ao seu objetivo. E isso diz respeito a um propósito claro. Tudo que é ruído pode te desalinhar desse propósito. E a sua energia fica dispersa. Não tem concentração. A mente é um campo de batalha. Se você não comanda esse território, você vai ser escravo da agenda de terceiros, de outras pessoas. É um campo de batalha e o inimigo muitas vezes ele é invisível, porque você vai dando espaço para notificações, para manchetes no celular ou na TV, por exemplo. Você vai dando espaço para vídeos que não fazem você evoluir. Você vai dando espaço para pessoas que também não têm nenhum propósito. Você entende? Muitas vezes o inimigo ele é invisível. Então acontece uma fragmentação da atenção. Aí é que está o perigo, fragmentar a atenção. Existe uma coisa na psicologia que é chamada de resíduo de atenção. Imagina que você está tentando focar na leitura de um livro. Você está lendo esse livro e se você é daquelas pessoas que a cada 15 minutos você vai verificar uma notificação de mensagem, de Instagram, de qualquer rede social, e você volta para a leitura do livro, a ciência mostra que para que você retorne aquele flow de leitura que você estava anteriormente, é necessário vários minutos, pelo menos 30 minutos, dependendo do caso, para que você retorne ao foco de leitura. Então imagina, todo aquele conhecimento que você está tentando internalizar no seu repertório vai ser divagado, você não vai ficar armazenado. Então, não apenas o conhecimento, mas o tempo que você dedicou para a leitura daquele livro. Quando você decide realmente entrar nesse deep work, que é o trabalho focado,
Imagina que você para 90 minutos para realmente 60 ou 90 minutos para focar numa leitura. Esse tempo é um tempo necessário para que esse conhecimento seja absorvido ao máximo. Mas ele só vai ser internalizado, fixado e convertido numa memória de longo prazo pelo seu subconsciente. Ou seja, não é no momento da leitura, é no momento do descanso, é no momento da recuperação. Precisa-se fazer uma pausa depois desse tempo, de pelo menos 20 minutos, para que esse conhecimento seja internalizado e seja formado uma memória de longo prazo. Aqueles pontos em que chamou mais sua atenção, que tenha despertado alguma emoção, embora de forma leve, ficarão guardados como uma memória de longo prazo. Mas para isso precisa desse momento de descanso. E o momento de descanso não pode ter nenhum input cerebral. O que significa? Significa, imagina que você para depois da leitura, você pega o celular para ver alguma notificação, para ver alguma atualização de algo. Esse momento chama-se input, porque alguma informação está vindo em direção ao seu cérebro, aos seus olhos. Entende? Então esse momento ele tem que ser um momento limpo de limpeza, para que o seu subconsciente possa fazer esse filtro do que é mais relevante daquela leitura e que fica armazenado para você. E que depois você possa executar essas informações em algo prático, no seu sistema, na construção de ideias, de negócios, de ativos que vão trazer mais renda para você. A elite consciente entende que eles precisam utilizar filtros para proteger esse campo de batalha mental. Filtro de informação, filtro de pessoas, filtro de energia e filtro de frequência. Filtro de informação. A elite consciente não permite que toda a informação chegue ao seu cérebro, ao seu cognitivo. Eles filtram isso. Por isso, muitos não assistem TV. Muitos não utilizam redes sociais de forma reativa. E eles acabam utilizando o seu tempo e sua atenção na leitura de livros que são mais positivos para essa expansão pessoal. Livros de filosofia, de autodesenvolvimento ou informações que ao longo do tempo sustentaram a construção de impérios. Eles buscam essas informações, captam isso e agem na construção da sua riqueza, do seu império. O filtro de pessoas funciona para que não haja um contágio social com emoção negativa ou com pessoas que não têm presença, que não cultivam a energia alinhada a um propósito. Esse filtro de pessoa baseia-se na ideia de que nós absorvemos até de forma inconsciente o tom de voz, o vocabulário e a frequência emocional das pessoas que nos cercam. E por isso, se você não tinha conhecimento disso, a partir de agora você tem. E você, quando estiver no círculo social de pessoas, vai lembrar disso. De que nós absorvemos de forma inconsciente o vocabulário, o tom de voz. Caramba, isso é poderoso. Nós absorvemos o tom de voz das pessoas. Isso é incrível, velho. Entende? Então, se de forma inconsciente nós absorvemos isso, pelo menos de forma consciente, devemos estar blindados contra isso. Contra frequências que não estão alinhadas. Mas é claro, isso aqui não é para pessoas comuns. Isso aqui é para pessoas que decidiram assumir sua melhor versão. São para pessoas que estão nesse processo de construção de um legado. Não é para pessoas comuns. Filtro de pessoas funciona para isso. Você é a média das pessoas que você mais convive. Se você não pode conviver agora com pessoas que já estão lá em cima, mas pelo menos conviva com
elas de alguma forma, até sem ser na presença física mesmo, mas através de livros. Conviva com ela através de livros, através de vídeos, de podcasts, de biografia que essa pessoa deixou, de algum documentário. Essa é uma boa estratégia. Se você não pode estar perto da pessoa que você se inspira ou que deve estar perto, pelo menos busque algo que de alguma forma te deixe na frequência dela. O filtro de energia diz respeito a cultivar a presença. A presença, ela exige que você tenha autoconsciência. Senão, não tem como. Se você é uma pessoa simplesmente reativa, que está ali no ambiente social, sem nenhuma intenção do que você está fazendo, do que você está conversando, da energia que está circulando ali, não tem como você ter presença. Presença, pelo próprio nome já diz, requer intenção. Presença requer intenção. Para ter intenção, você tem que estar focado em você mesmo, nas suas palavras, na sua linguagem corporal, no seu tom de voz, nos seus gestos, no seu olhar. Tudo isso faz parte da construção da presença física. E esse filtro de energia, ele diz respeito a justamente excluir aquilo que está quebrando a energia do ambiente. Simplesmente isso. O filtro de frequência, ele diz respeito a... Imagina, a pessoa que está construindo o legado, ela não tem tempo para provar que está certa em discussões inúteis, porque ela sabe que isso não vai trazer progresso para o que ela está construindo, entende? Então, ela tem essa plena consciência de manter-se fiel à sua essência, aquilo que ela acredita, e não está parando o que está fazendo para tentar justificar algo, para buscar a validação de outras pessoas em algo que ela fez, entende? Ela simplesmente faz. Se não agradou outra pessoa, não tem nenhum problema. Esse não é o nosso objetivo. E não é assim que as pessoas constroem algo grande. Muitos grandes CEOs e investidores utilizam o jejum de dopamina ou meditação profunda também, principalmente no período da manhã, para que eles possam buscar esse alinhamento e ter mais eficácia nas suas ações, porque assim tem mais clareza e objetividade no que realmente importa, no que é relevante. Tarefas que são delegáveis, eles passam para outras pessoas, contratam outras pessoas. Entenda que a elite consciente, ela tem essa capacidade de gastar dinheiro para ganhar tempo, economizar tempo, porque o tempo é a moeda mais preciosa dos ricos. A pessoa comum, ela tende a gastar tempo para economizar dinheiro. Então, muitas vezes ela tem medo de passar no pedágio para economizar dinheiro, mas isso acaba gastando mais tempo, que é a única moeda que não volta mais. Não tem retorno. Dinheiro volta, energia volta, o conhecimento você pode obter de novo, mas o tempo não retorna. Então, os ricos fazem isso. Eles cultivam essas janelas de silêncio intencional. O silêncio matinal, por exemplo, no período da manhã. Eles procuram períodos mais longos também para cultivar essa presença. Por exemplo, Bill Gates, ele popularizou as Think Weeks, que são semanas de pensamento. Nesse período, ele ficava isolado em uma cabana ou um apartamento, e dentro desse apartamento havia apenas livros e papéis para que ele possa ter mais naturalidade nas suas ações, nos seus pensamentos. Eles precisam desse tempo em silêncio para acessar essa parte da intuição, que é de onde vem esse processamento mais rápido do subconsciente para aplicá-las nos seus negócios. Eles precisam desse silêncio para limpar o lixo eletrônico da sua mente. O silêncio, como muita gente pensa, não é vazio.
O silêncio não significa que você não está fazendo nada. Pelo contrário, é no silêncio que surgem as grandes ideias. É no silêncio que surgem movimentos disruptivos. Silêncio não é vazio. Silêncio é o espaço onde as ideias mais valiosas aparecem.